Para quem tem curiosidade, porque eu tinha há anos atrás, a gola clerical ela significa uma coleira. Eu estou sob a coleira de Cristo. Amém? E é simbólico, mas a minha oração é que, de fato, a minha boca esteja controlada pelo Espírito Santo e a minha garganta, ela flua dela palavras, né, das minhas cordas vocais, que sejam palavras de Cristo para nós nessa manhã. Então, 1 Pedro, que diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo. Gente, esse texto é bem pequeno, vamos ler junto? A versão que está aqui. Vou olhar para cá, porque a gente lê junto, não tem problema de versão. Então vamos lá, 1, 2, 3. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Senhor, muito obrigado pela porção da Tua palavra, revelada a nós nessa manhã. Senhor, se eu não abrisse a Bíblia, e a gente não lesse esse texto, se agora o culto terminasse, o seminário terminasse, a gente já cantou tanto a palavra aqui, Senhor, de forma tão visceral, que isso já seria o suficiente. Mas nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos com os nossos corações abertos, para que o Senhor nos dê mais um pouco, Senhor, porque nós queremos estar cheios e sobejar, Senhor, termos um verdadeiro sobejar do Teu Espírito, Senhor. E por isso, toma nossa mente, toma o nosso coração, que cada coração aqui seja uma terra fértil, e a Tua palavra, uma boa semente plantada dentro de nós, que dê frutos, Senhor, e que esses frutos cresçam em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Santidade integral, eu penso, e todo mundo que analisa o tempo que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo, o maior fenômeno da modernidade é a atomização, a desintegralização das coisas. Há 50 anos atrás, você perguntasse para um jovem o que é a verdade, ele ia saber muito claramente responder, mas hoje a gente não tem respostas no nosso mundo, no meio onde a gente vive, sobre o que é verdade, porque a verdade se relativizou, a verdade se atomizou, né? Se desintegrou. Então, o que é verdade depende hoje, do ponto de vista, da vista sobre um determinado ponto, depende de muitas questões, de modo que a gente fica até inseguro, né, de reafirmar a verdade, porque isso pode nos colocar em maus bocados, né? Reafirmando a verdade, a gente pode até ser preso por falar coisas simples, né? Falar coisas que são verdade desde sempre, mas que hoje não são mais consideradas verdade, porque não há mais o conceito de algo absoluto. Existem generalidades, né? Essa é a era das generalidades. Então, a modernidade e a pós-modernidade, com seu tecnicismo e com todos os conhecimentos que a gente, como humanidade, alcançou, a gente tudo se generalizou, né? E são um pequeno detalhe já muda a identidade da coisa ou do indivíduo, do ser, e a gente fica confuso, né? A gente não sabe mais como chamar determinadas coisas. Eu não quero entrar em pormenores, e eu sei que vocês estão me entendendo. E a santidade é um tema que é crucial. Eu diria que a santidade Bom, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém vê o quê? Então, santidade
Se a gente pegar o ovo e inverter, santidade é igual a quê? É o conhecimento de Deus. E o nosso Deus é um Deus relacional. Vocês estão entendendo a importância da santidade? A gente conhece a Ele porque Ele se deu a conhecer. Porque o santo tomou o nosso pecado sobre si. E nessa desintegração, pode ser que até aqui, que eu sei que é uma comunidade muito bem pastoreada, cuidada, e de gente de Deus, a gente tenha visões distintas sobre o que é santidade. Talvez perspectivas distintas, né? E então é sobre isso que eu queria abordar nessa manhã. Estou olhando aqui o relógio, eu fico preocupado, gente, neurotípico. Mas vocês vão tendo paciência comigo, e eu tenho certeza que Deus está falando já com vocês. Hans Urs von Balthasar, um teólogo católico, ele tem uma frase dele que eu gosto sempre de citar, ele já é falecido também, mas que toda teologia, ela não pode ser uma teologia sentada. Ninguém, e aqui todos são teólogos, nenhum teólogo deve fazer teologia sentado. Nós devemos fazer teologia de joelhos, ajoelhados, adorando o mistério que está no centro da nossa fé. Então é nesse espírito de humildade que eu quero compartilhar com vocês o texto de Isaías 6. Vamos para Isaías 6. Daí não vamos ler juntos. Eu sei que cada um aqui está com uma versão que prefere da Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém. A minha versão preferida sempre foi a Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Depois que conheci a Bíblia de Jerusalém, o seu Ferreirinha perdeu. Isaías 6. Então eu vou ler, você vai ler. No final, todos nós vamos nos entender. Amém? Você pode passar o próximo slide, eu acho. Amém. Amém. Pode deixar aí, a visão da santidade. Bom, no ano em que faleceu o rei Osias, um texto muito conhecido, né? Tenho certeza que alguns aqui sabem de cor. Vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Versículo 4. A voz dos seus clamores e gonzos das portas oscilavam enquanto o templo se enchia de incenso, de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que é pior do que eu, de lábios impuros também. E meus olhos viram o rei, Yahvé dos exércitos. Nisso um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me os lábios e disse: vê, isso te tocou os lábios. A tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. E em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
Se Isaías tivesse conhecido Hans von Balthasar, teria falado de joelhos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A visão da santidade de Deus é algo que é uma visão transformadora. Isaías, ele tem um encontro com essa visão, mas existem muitos outros personagens bíblicos que eu poderia citar, que tiveram a visão da santidade de Deus e a sua vida foi transformada. Porque não há como conhecer a Deus e não ser completamente transformado. E tem um caminho, e é um caminho que, biblicamente, ele acontece em várias ocasiões. Isaías viu a santidade de Deus. No primeiro momento, ele entrou em colapso. Porque quando a gente vê a grandeza do eterno, diante da nossa autopercepção, quem não entra em colapso, não viu os Deus. Se você entra aqui, se Deus se manifesta como se manifestou hoje, e você não começa a colapsar, gente, você não tem alguma coisa errada. O problema é que a gente tem medo de entrar em colapso. Santidade, a visão da santidade, o colapso da autopercepção. Eu sou tão pequeno, Senhor. Eu desmorono diante do Senhor. Quem sou eu? Eu estou ajoelhado, Senhor. Eu sou um pecador. A purificação pela graça, diante dessa autopercepção de humildade. E então vem a vocação para o serviço. Esse é o cerne do que a gente vai tratar hoje. Acontece que a maioria de nós, ou todos nós, se tivéssemos a possibilidade de escolha, a gente passaria direto da visão de Deus para o serviço, para a vocação. Ninguém quer entrar em colapso. Eu vejo Deus e eu quero repetir. Eu quero ser enviado. Eu quero ser ungido. Eu quero fluir. Eu vi Deus e essa revelação eu quero multiplicar e colocar no algoritmo. Porque aí todos vão ver que eu vi Deus. Muitos de nós aprendemos a falar de Deus antes de sermos desestabilizados por Ele. E a minha oração nessa manhã é que se você não foi ainda desestabilizado por Deus, que você seja. E que eu também seja. E que todos nós sejamos desestabilizados por Deus. Geralmente, quando a gente cresce, como eu, em ambiente de fé, onde a linguagem é eclesiológica, teológica, é familiar, a gente, tudo fica muito familiar, e a percepção do mistério, ela já não nos chama mais atenção. Ela já não nos arrebata o olhar. Porque é normal. Deus está sempre falando. E Deus está sempre falando mesmo. Deus está sempre falando. E Deus fala de todo quanto é jeito. O problema não é Deus falar. Às vezes, a gente, inclusive, não consegue ouvir. Deus usou até a mula, para falar com Balaão.
O problema não é a gente falar, não é Deus falar, Ele está falando o tempo inteiro. O problema, às vezes, é o homem ouvir Deus. São muitos barulhos, né? Tudo fica familiar, até a voz de Deus pode se tornar familiar. Sobretudo para quem cresce nesse ambiente e já não tem mais choque, já não tem mais o arder do coração. Não tem a brasa viva do altar que toca os lábios. Não tem o colapso. Porque a gente fala de tudo, mas falar de problema... E a gente, infelizmente, corre riscos de fugir do lugar onde que a voz de Deus está sendo falada. E a gente quer pular as etapas. A gente esquece nossos pais, esquece aqueles que vieram antes de nós. Na tradição anglicana tem uma frase que se diz assim: nós caminhamos sobre os ombros de gigantes. Mas a gente não quer ler, a gente quer passa para um lado, passa para o outro, para cima e para baixo. É muito simbólico hoje, dia 11 de abril, dia 10 de abril de 2021, nós fomos ordenados, já estávamos há 5 anos em processo, já éramos chamados de pastores, então já são 10 anos, mas ainda não tínhamos sido ordenados. Dia 9 de abril de 1945, em Berlim, na Alemanha, nós perdemos um das minhas maiores referências na fé, Dietrich Bonhoeffer, um pastor que se colocou contra o nazismo, 9 de abril, 2 dias antes de hoje, só que do ano de 45. Ele era um teólogo inteligentíssimo, sua teologia já estava sendo lida para fora da Alemanha. Ele recebeu o asilo que todo intelectual recebeu, e muitos foram para os Estados Unidos, fugiram do colapso. E esse cara foi, e na Amazon você até tem um filme lá, é bem mais ou menos, a história é muito mais triste que aquela, ele sofreu muito mais do que aquilo ali, mas se você quiser conhecer um pouquinho, se você veja na Amazon, se você quiser conhecer bem, leia O Discipulado, Ética Cristã, A Comunhão dos Santos. Esses 3 livros são livros difíceis de ler. Pensa no alemão da década de 40, de 30, traduzido, é difícil. Mas tenha brio, leia uma vez, leia 2, leia 3. Eu comecei assim, gente. Lembro que quando eu li o Discipulado a primeira vez, eu não entendi nada. Mas eu li de novo. Eu li umas 3 vezes, até começar a entender. E ele voltou, e voltou para morrer. Voltou para morrer. Para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E ele fala assim, quando Deus chama um homem, eu não sei, deve ter uma frase aí dele, quando Deus chama o homem, a próxima talvez, se não tiver, não tem problema. Ele fala que quando Deus chama o homem, ele o chama para morrer. Não, volta aí, essa ainda não. Pode voltar. Ok. Aquelas sequências, né? Que ninguém escolhe, porque a gente quer pular da visão para a vocação. Você pode ir passando aí enquanto eu vou falando, se não tiver, enfim, mas
Bonhoeffer disse: quando Deus chama um homem, ele o chama para morrer. Está lá. Nós fugimos do colapso porque achamos que é fracasso espiritual. O colapso da autossuficiência, na verdade, é o início do ministério. O grito, ai de mim, precede o envio, eis-me aqui. Então, talvez, você deva mudar a perspectiva pela qual você está olhando as dificuldades da sua vida. Ai de mim, estou perdido. Essa é a frase mais honesta que a gente pode dizer diante de Deus. Game of Thrones. Quem lembra da Arya Stark sendo treinada por aqueles que eram os sem face? E aí perguntavam o nome dela enquanto ela apanhava. Se você não viu, tudo bem. Ela estava sendo treinada para ser ninguém. E ela apanhava e perguntavam para ela: quem é você? Ela falava o nome dela, Arya Stark. E ela apanhava mais, até o momento que ela passou a dizer: eu não sou ninguém. Tem muito disso na nossa jornada cristã. Tem demais. Quem é você? E a gente vai apanhando, gente. É tudo obra do tapeceiro. O objetivo é ser ninguém. O objetivo é não ter relevância nenhuma. Como Zinzendorf disse: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Não tem essa. Legado, esquece legado. Legado dos apóstolos, de Cristo. Eu quero ser esquecido. Eu quero ser um vaso quebrado na mão do oleiro. E aí entrando, talvez, usando uma ferramenta teológica, uma ferramenta sistemática, proposta por um teólogo chamado John Frame, ele desenvolveu um método chamado triperspectivismo, ou triperspectivismo, onde ele diz que nós podemos compreender, um reformado, calvinista, eu não sou, tá? Mas a gente bebe das fontes, que todos somos povo de Deus. E um livrinho bem pequenininho, também indico, o triperspectivismo, se eu não me engano, ou a triperspectiva. Depois eu posso mandar essas referências. E é só um sisteminha que ele criou para que a gente consiga analisar de vários ângulos um determinado assunto. Então, o triperspectivismo ele tem 3 perspectivas. A normativa, que trata sobre aquilo que é a norma, a palavra, norma, normativo, a palavra de Deus. A situacional, que é a perspectiva do mundo em que Deus criou, e a existencial, que fala vê a partir da nossa existência humana. Então, usando essa ferramenta, eu tento aqui chegar nessa fórmula da santidade integral. Então, primeiro, eu vou falar sobre a santidade normativa. Aqui está no eixo normativo. Pensa num triângulo, é o eixo normativo. O que é a norma? Eu falei, a palavra. A norma é a palavra.
João 1,18, não precisa abrir, está ali. A revelação de Cristo se dá como? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então a norma é a palavra. Só conhecemos a Deus, e santidade é conhecer a Deus, porque Ele se deu a conhecer. A norma da santidade não é uma regra fria, mas a pessoa de Jesus Cristo, autorrevelada. A revelação divina precede e sustenta toda a nossa caminhada de conversão. Em 1 Pedro, de novo, se a gente voltar, versículo 13. Capítulo ainda primeiro, falei 1 Pedro, versículo 13, a gente só vai ler 2 versículos. Por isso, com prontidão de espírito, sede o quê? Sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça, que vos será trazida por ocasião do quê? Do quê? Ninguém está lendo? Da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consistais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Gente, isso é conversão. Pensa comigo, conversão de uma forma lógica. O que é a palavra conversão? É você, eu estou andando nessa direção, se eu me viro na direção oposta e começo a andar, isso é conversão. Eu me converti. Conversão é viver diametralmente, de forma oposta às paixões de outrora. Não tem segredo, sabe? É a norma. Não dá para alterar, gente, é a norma. Estão entendendo a perspectiva da norma? Não dá para alterar. Está aqui, está claro. E eu sei que enquanto a sociedade, enquanto Jesus não volta, eu sei que vão tentar alterar a norma de todas as maneiras possíveis. Mas nós seremos aqueles que teremos a responsabilidade de permanecer fiéis à norma. É a norma, é um padrão normativo, não tem como. Você sabe que, por exemplo, no anglicanismo hoje, o anglicanismo ele é muito diverso. E a comunhão anglicana ligada lá à Inglaterra, ela é liberal. A gente viu, teve esses dias, não sei se aqui acompanharam, a bispa lá, Sarah Murley, e algumas coisas que ela fala, a gente não pode falar. Como anglicano, dizendo como anglicano. A gente não está em comunhão. É exatamente isso, porque fere a norma. Todo anglicano tem um livro de oração comum, e é algo que a gente usa junto com a Bíblia. E no livro de oração comum que eu mais gosto, que é o da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil, IEAB, chama lá, numa das primeiras orações, Deus de pai e Deus de mãe. A Bíblia chama Deus de mãe? Não, diretamente não. A gente não ora essa parte. Está na norma. É óbvio. Bonhoeffer, ele aí pode passar para a próxima. Tá sem. Quando Jesus chama Pedro,
né, o discípulo Pedro, se não me engano, em Mateus, não está aí, mas aí também, enfim, Mateus 4, se não me engano, agora não tenho aqui em mente, mas quando ele vai chamando os discípulos, ele chama Pedro, a palavra ali é clara, que Pedro, o versículo termina dizendo assim, abandonando as redes, eles o seguiram. Se alguém lembrar, pode me lembrar. Ah, está ali. Ah, sim, perfeito. Mateus 4, eu falei certo. Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Volta para a frase do Bonhoeffer, por favor. Pedro não pode converter a si mesmo. Nem Pedro, nem eu, nem você, ninguém. Ninguém pode se converter. Mas pode deixar as redes para trás. Essencialmente, exige-se nos evangelhos, como um primeiro passo, um ato que comprometerá o resto da vida do indivíduo. Mesmo que esse ato seja a morte. Ele provou isso com a própria vida. Volta para onde está o versículo de Mateus, por favor. Então, a norma, ela exige uma obediência imediata. A santidade se manifesta na prontidão em responder à voz de Jesus. O desapego do que é familiar, o deixar as redes para abraçar o propósito divino. Então, recebeu uma nova identidade. Olha quanta semelhança com Isaías. Dos pescadores de peixe a pescadores de homens. O envio. A humildade de deixar para trás aquilo que está pesando a nossa jornada. O que está pesando a sua jornada? Só você e Deus sabe. Hoje é um dia de deixar para trás. Um outro eixo que o John Frame propõe, que eu falei, é o situacional. Então, eu quero falar da santidade, eu falei da santidade normativa, aquela que a gente não pode fugir, está na palavra, e não tem segredo. Agora, eu vou falar sobre a santidade situacional, porque nós somos purificados num mundo impuro. Precisamos viver santidade no mundo que vive a imoralidade. E mais uma vez, Pedro diz, sede santos, em toda a vossa maneira de viver, há uma questão comportamental. Não temos como negar que a santidade, ela se materializa comportamentalmente. E por mais bonito que o discurso da norma seja, se não encontra o eixo da situação, gente, nós somos hipócritas. Santidade não é retirada do mundo. Jesus disse, Pai, não os tires do mundo. É o caráter de quem vive nele sem ser formado por ele. Purificados para brilhar em meio a uma geração que já foi corrompida. E não tem volta. É o evangelho aplicado às situações concretas no dia a dia. Não é a santidade aqui no ambiente religioso, é a santidade daquela porta para fora. Mais uma vez, Bonhoeffer, ele chama de graça barata o evangelismo que absolve sem transformar. E disse que esse era o inimigo mais perigoso da igreja. Pensa na Alemanha nazista. Era uma Alemanha cristã. Sim, eles alteraram a norma, a Bíblia foi alterada. Mas levantaram-se ali homens como Bonhoeffer, como Karl Barth e outros,
que os nossos teólogos brasileiros, higienistas, falam sempre mal, né? Mas não analisa o contexto como um todo. Não extrai o que é bom e joga fora o que é ruim. Porque esses, como Karl Barth, foi um dos fundadores da Igreja Confessante. A igreja que não se prostrou diante do nazismo e do massacre aos judeus. A não perseguição externa, mas o evangelho é domesticado quando o evangelho é domesticado por dentro. O inimigo mais perigoso da igreja não é a perseguição, não é o caos, não é o problema, mas não é a política, não é o partido A ou B, não é o candidato A ou B, esse não é o maior inimigo. Acreditem em mim, não é o maior problema do evangelho e nem da igreja. O maior problema está aqui dentro da gente, que é quando a gente começa a domesticar as verdades essenciais da norma. É quando o evangelho já não incomoda mais a gente. E eu separei um monte de frases do Bonhoeffer. Pode passar e vou ler todas, gente, porque não tenho como não ler. Tenham paciência, por favor. Eu creio que vai edificar a sua vida. Em um dos louvores que a gente cantava aqui, a gente falava sobre o tesouro. Então eu vou começar aqui de baixo para cima, porque essa frase, ela me demais desde sempre. Talvez um dia eu tatue essa frase em algum lugar, porque é algo que eu não quero perder, jamais. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Frase do meio: não é necessário que um cristão seja um discípulo, mas que conforte com a graça. Essa frase, né, que diz que não é necessário que o cristão seja um discípulo. Isso é graça barata, que justifica o pecado em vez de justificar o pecador, que se arrepende e deixa seu pecado. Não é o perdão que separa do pecado. A graça barata é a graça que damos a nós mesmos. E lá em cima, a graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta pela qual se tem de bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, é a graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa por custar a vida do ser humano, é por custar a vida ao ser humano. A graça, pois, só é assim, da vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica, perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque lhe custou a vida do seu filho. E, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. É graça, sobretudo, porque Deus não considerou seu próprio filho custasse caro demais para pagar a nossa vida. E assim o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Oi? Como não? Tem um preço, gente. São João Crisóstomo, se eu não me engano, disse, pai da igreja, né, da patrística: você vale um Deus crucificado. Mais simbólico, né? A gente vem da Páscoa. Você vale um Deus crucificado.
Por último eixo, falei do normativo, do situacional, onde comprovadamente a nossa fé precisa ser aplicada às situações, no mundo no qual vivemos. A gente fala da santidade existencial, para terminar. Porque a verdade é que nós somos vocacionados na nossa fraqueza. Essa é a verdade máxima da existência. 2 Coríntios, versículo 12, do 9 ao 10. O apóstolo Paulo diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. O que habilita Isaías a responder não é a visão, gente. É a purificação. É a humildade. É a brasa do altar que tocou seus lábios contaminados, os tornou aptos para falar em nome de Deus. Você é a Bíblia que o mundo lê. Que tipo de Bíblia o mundo está lendo na sua vida? E nós só somos vocacionados porque nós somos insuficientes. A cena de Isaías, ela termina com envio. Quem enviarei? Quem irá por nós? Tem um ponto pastoral aqui. Corajosamente eu vou entrar nessa questão. Pela confiança que o meu amigo pastor Léo me deu e me dá aqui nessa manhã. O líder que esconde a fragilidade não está protegendo ninguém. E um líder aqui não leia-se pastor, leia todos nós, todos os líderes, todos os que servem na igreja. Você é líder. E às vezes você acha, e eu já achei, eu sou um ser humano, gente, todos nós. Quantas vezes eu achei que escondendo o meu pecado eu estaria protegendo as pessoas? Na verdade, quando eu escondo o meu pecado, eu estou privando a congregação do testemunho mais poderoso que poderia oferecer. Que Deus usa o que é fraco para envergonhar o que é forte. Que a brasa do altar não foi dada para o profeta mais preparado, mas o que confessou não está em condições. Em outubro do ano passado, eu me vi numa situação que eu tinha certeza que o meu ministério tinha acabado. Algo que eu chamo de um assassinato ministerial. Um grande trauma para mim. Eu estava tomando antidepressivos e por 3 dias eu tripliquei aqueles remédios porque eu não aguentava. E aí eu lembro que num dado momento eu fui tomar banho e já de noite, e a gente passando uma grande luta, o banheiro chovia, tinha muita goteira, já estava sem luz. E eu tive uma experiência mística ali com o Senhor. Místico não de ruim, vocês entendem? Uma experiência espiritual.
E eu sei que naquele dia o Senhor me ressuscitou. Eu lembro de ter a sensação de que eu ressuscitei. E eu lembro de abrir meus olhos, simbolicamente falando, ver a minha família ao meu lado. E ver esse amigo aqui. Naquele momento, o único amigo ao meu lado. Vou te dar um abraço, cara. Não esconda suas fraquezas. E não se espante com as fraquezas dos seus irmãos. Esteja ao lado de quem estiver morrendo espiritualmente. Nem que seja para que quando ele ressuscitar, ele abra os olhos e veja você. Porque talvez você precise disso um dia. Quando os meus amigos não estavam ao meu lado, tinha um amigo ao meu lado. A minha família estava ao meu lado. E tudo que Deus tem feito, Deus, Ele ressuscita a gente, mesmo quando a gente acha que já não tem mais jeito. Nosso Deus é um Deus de esperança. A esperança não é só escatológica para o amanhã, mas começa no hoje, aqui e agora. Na brasa que toca o coração e me desperta agora. E que me faz responder Deus agora, e ouvir Deus agora, e sair enviado por Deus agora. Porque é o Evangelho que integra essas dimensões da santidade. Se a santidade ela for só normativa, sem as demais, ela vira uma abstração. Só na norma, só na Bíblia, só na palavra. É só ortodoxa, rigorosa, erudita, distante. Eu ouço de igrejas que, infelizmente, as palavras, pregações têm virado aula de teologia. Porque é só norma. E aí é só abstração, gente. Uma teologia que sabe pensar sobre Deus, mas não sabe chorar diante dele, não sabe chorar diante do outro, não sabe servir de abrigo ao frágil em seu nome, não é uma boa teologia. A santidade situacional, sem as demais, vira puro ativismo, sem raiz. Experiências reais de renovo que não têm ancoragem suficiente para resistir à próxima onda da cultura do mundo que a gente vive. E que vai ali, nadar de braçada na novidade cultural que aparecer. Entusiasmo que se repete em ciclos cada vez mais curtos, porque não teve profundidade. Não tenha medo da profundidade. Não tenha medo, reconheça a tua limitação. Que coisa incrível, eu ouvi aqui um incentivo à leitura. Eu acho que eu nunca ouvi isso dentro de uma igreja. Você sabe o privilégio que é isso, gente? Mas eu não começa, quem capacita é o Espírito Santo. Onde você está, mas como você pode, do jeito que você pode, começa, gente. O Tim Keller, ele disse algo que eu acho incrível, que faleceu também, infelizmente, mas um Jedi da fé, ele diz que assim, olha, quando você lê uma dezena de livros, você começa a aprender teologia. Quando você lê uma centena de livros, você começa
a distinguir teologia, mas quando você lê milhares de livros, você se transforma em alguém capaz de escrever livros como aqueles que você leu. Então, se aprofunda, aproveita o ensejo, tem a faca e o queijo na mão, hoje é a coisa mais fácil, acesso à informação, sai do algoritmo, pelo amor de Deus. Não vai te acrescentar nada. E a santidade existencial, sem as demais, vira um pietismo fechado, particular. Aquela igreja que os irmãos são piedosos, mas a porta fica fechada. Ninguém entra. Uma espiritualidade genuína, mas que perdeu o contato com o mundo ao seu redor e com a norma que deveria orientar como agir. O Evangelho de Jesus Cristo é o centro que integra as três sem dissolver nenhuma. Ele é a norma que nos situa numa história maior que a nossa. O poder de renovo que o Espírito aplica na vida concreta da igreja e o contexto da graça dentro do qual a criatura frágil, deformada pelo pecado e ciente da sua insuficiência, é habilitada a conhecer aquele que sozinho pode dar-se a conhecer. Jesus Cristo de Nazaré. Quantos querem viver santidade de forma integral? Você pode se levantar e fechar os seus olhos?